Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão, nesse domingo dos pais, né? Um feliz Dia dos Pais para todos os pais deste Brasil maravilhoso. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a seleção dos Estados Unidos, né? Ontem, no sábado, a seleção americana fez mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de Basquete, enfrentando a Eslovênia lá em Málaga, na Espanha, num calor do cacete. A seleção americana passou o carro e venceu por 92-62, né? Um jogo, né, fácil para a seleção dos Estados Unidos, ainda mais enfrentando uma Eslovênia sem o Luka Doncic, né? O Luka foi poupado do jogo de ontem, ele acabou sentindo algumas dores depois de um amistoso que fez contra a Espanha nesses últimos dias, e a seleção da Eslovênia resolveu poupar o Luka e acabou sendo atropelada, né? Porque esse time da Eslovênia sem o Luka Doncic é um horror. É um horror. É impressionante ver até onde o Luka levou esse time da Eslovênia nas Olimpíadas de Tóquio e no último Eurobasket, cara. Porque vou te falar, hein? O que tem de bagre nesse time da Eslovênia é sacanagem, né? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre essa vitória, sobre esse atropelo da seleção americana, vou dar aqueles pitacos, né, sobre os comandados de Steve Kerr, mas antes de começar, só vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, e vou pedir também para você se inscrever no canal, porque se inscrevendo você faz com que o meu trabalho chegue para mais e mais pessoas. Então, dá essa moral, deixa o like e se inscreve. Vamos lá! O Steve Kerr, né, colocou em quadra o mesmo quinteto que iniciou o jogo contra Porto Rico, né? Ele começou com Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, JJJ e Brandon Ingram. E o primeiro quarto, cara, assim, começou com a seleção americana botando um ritmo muito acelerado, mesmo jogando num calor absurdo em Málaga. O Steve Kerr reclamou muito do calor antes do jogo, inclusive. Mesmo jogando num calor, cara, a seleção americana começou num ritmo muito forte. O Jalen Brunson começou o jogo deitando na defesa da Eslovênia, criando muito para ele, sabe? Indo para dentro, explorando o mano a mano, indo pra cesta, sabe? Toda hora atacando o aro e criando muito para os seus companheiros também, né, cara? Diferente do jogo contra Porto Rico, onde o Jalen Brunson não distribuiu tantas assistências assim, ele já começou o primeiro quarto, mas achando ótimos passes, achando ótimas bolas toda hora, encontrando o Brandon Ingram, o Mikal Bridges livres, né, no corner, por dentro. Cara, o Jalen Brunson começou o jogo muito bem e a seleção americana já abriu ali 6, 7 pontos nos primeiros minutos. A Eslovênia conseguiu dar uma resposta, né, principalmente com o Morgan, que é o pivôzão da seleção da Eslovênia. Ele encontrou boas jogadas por dentro e conseguiu fazer a seleção encostar no placar. Só que aos poucos o time americano foi desgarrando, foi tomando conta do jogo. Anthony Edwards começou a pressionar, começou a acelerar, toda hora indo pro contato, se aproveitando, né, das regras da FIBA, que são um pouquinho mais tolerantes com contato na hora da infiltração, toda hora usando o seu corpo, usando o seu físico. Seleção desgarrou e nos 2 minutos finais do primeiro quarto, com o banco em quadra, né, tendo ali Austin Reeves, Tyrese, o próprio Cam Johnson entrando muito bem, a seleção dos Estados Unidos conseguiu fechar o primeiro quarto, assim, dominando, dominando. E vale dizer que a defesa dos Estados Unidos foi espetacular durante todo o jogo, mas nos 2 minutos finais do primeiro quarto, foi coisa de louco que a defesa americana fez. Foi coisa de louco. No segundo quarto, a defesa dos Estados Unidos continuou muito bem, continuou forçando turnover, continuou pressionando a seleção da Eslovênia, que não estava conseguindo criar quase nada. E uma coisa que aconteceu no segundo quarto e que fez muita diferença foram os contra-ataques, né? O contra-ataque americano, cara, matou a Eslovênia. Matou. É impressionante como esse banco dos Estados Unidos contra-ataca bem, sabe? O banco americano é um banco que pressiona na defesa, força turnover e sai muito rápido da defesa. Tyrese, Austin Reeves, Cam Johnson, sabe?
Paulo Banchero, que foi muito mais envolvido no ataque nesse jogo. Cara, esses caras são espetaculares no contra-ataque. E a seleção americana, com uma facilidade tremenda, abriu 20 pontos. E na reta final do primeiro tempo, com Austin Reeves em quadra, com o próprio Jalen Brunson também aparecendo bem, com Anthony Edwards aparecendo bem, a seleção dos Estados Unidos conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 16 pontos. Mas poderia tranquilamente ter levado mais de 20. Aqui na reta final ali, o time deu uma pequena queda. Teve uma pequena queda de ritmo, né? O time começou a dar uma pequena desacelerada, mas ainda assim levou 16 pontos para o intervalo. No terceiro quarto, vimos um time americano seguindo, né? Defendendo bem pra cacete, não dando espaço para a seleção da Eslovênia, mas vimos um time americano movimentando muito mais a bola na meia quadra. No primeiro tempo, a gente viu a seleção dos Estados Unidos contra-atacando muito, acelerando, sabe? E na meia quadra, apostando mais nas jogadas individuais do Brunson, do Anthony Edwards, sabe? Só que no terceiro quarto, a seleção dos Estados Unidos mas trabalhou muito bem a bola na meia quadra, toda hora encontrando um passe extra, né? Na maioria das vezes esse passe foi pro Mikal Bridges no corner ou pro Anthony Edwards, trabalhando na meia quadra. O banco também trabalhando bem na meia quadra. Acho que foi até uma orientação do Steve Kerr para o time trabalhar mais a bola, para não ficar correndo muito, para não ficar se desgastando muito por conta, né, do calor. E, cara, foi assim, foi um chocolate no terceiro quarto, né? A seleção dos Estados Unidos manteve 20 pontos de vantagem durante a maior parte do terceiro quarto, e no quarto período, sem nenhuma dificuldade, a seleção seguiu pontuando, não sofreu na defesa, porque a defesa estava implacável, né? O Steve Kerr até fechou o jogo com uma lineup um pouquinho diferente, com Walker Kessler, Josh Hart, que jogou, né? O Josh Hart não jogou contra Porto Rico, porque ele estava se preservando por conta da negociação, né, do novo contrato com o Knicks. Ele jogou esse segundo jogo e o Steve Kerr utilizou ele nessa lineup para fechar a partida. E sem nenhuma dificuldade, a seleção dos Estados Unidos fechou 92-62. Bom, o grande destaque da partida, na minha humilde opinião, foi o Jalen Brunson, tá? Eu critiquei o Jalen Brunson no jogo contra Porto Rico porque eu achei, né, que faltou um pouco mais de controle pro Jalen Brunson, sabe? Eu senti que o Jalen Brunson não controlou o ritmo do time, não foi ele que ditou o ritmo do time. Nesse segundo jogo contra a Eslovênia, Jalen Brunson foi espetacular, tá? Foi uma atuação perfeita do Jalen Brunson, controlou o ritmo, acelerou e desacelerou muito bem o time quando ele quis, sabe? Muito tranquilo, achou ótimas assistências, foram 8 assistências para ele nesse jogo, se eu não me engano, no jogo contra Porto Rico ele distribuiu apenas 4, conseguiu pontuar, né, 11 pontos, criou para si mesmo, inclusive no mano a mano. É impressionante como o Jalen Brunson é eficiente. Então, o grande destaque do jogo para mim foi o Jalen Brunson. Anthony Edwards jogou demais. Anthony Edwards, foram 15 pontos para ele sendo a válvula de escape, né, da seleção americana. Nas poucas vezes em que a Eslovênia conseguiu dificultar a movimentação de bola da seleção dos Estados Unidos, o Anthony Edwards foi o cara que foi essa válvula de escape, que encontrou uma jogada diferente, que usou bem o corpo. É impressionante a capacidade de infiltração do Anthony Edwards. Eu fico impressionado com esse moleque. Meteu 15 pontos e na defesa jogou muito. Jogou demais na defesa o Anthony Edwards, né? Estamos vendo uma versão do Anthony Edwards diferente, né? Estamos vendo o Anthony Edwards two-way, né? O Anthony Edwards impactando na defesa e impactando muito no ataque. É um cara que tá se aproveitando muito das regras da FIBA. Tá se aproveitando, tá se adaptando bem ao basquete FIBA, o Anthony Edwards. Outro cara que foi bem nesse jogo foi o Banchero. Né, o Paulo Banchero, que contra Porto Rico foi pouquíssimo envolvido no ataque, contra a Eslovênia ele apareceu mais. O Steve Kerr ora utilizou ele como pivô, ora como ala pivô, e ele rendeu jogando nas duas, sabe? Sendo uma opção muito móvel, sendo uma boa opção no contra-ataque. Teve uma jogada que o Austin Reeves puxou um contra-ataque e conectou uma bola no Paulo Banchero, que subiu para a dunk, que foi coisa linda de se ver. Então o Banchero muito mais envolvido no ataque, eu gostei de ver. Gostei de ver o Josh Hart também.
Ele tem uma dinâmica muito boa, né? Com o Reeves, com o Haliburton. Eu gosto muito do Josh Hart jogando ao lado desses dois. É um cara que dá velocidade, que dá intensidade na defesa. Eu gostei bastante. E eu gostei muito de ver o entrosamento da seleção dos Estados Unidos. Realmente me impressionou muito ver como que esse time tá bem entrosado, sabe? O Steve Kerr já conseguiu, sabe, fazer os jogadores criarem uma química bem interessante mesmo com pouco tempo de trabalho. Então esse entrosamento do time americano chamou muito a minha atenção. Ah, Luiz, então você tá falando que agora já era, Estados Unidos é favoritaço. Não, porque temos que levar em consideração que foram 2 amistosos enfrentando seleções não muito fortes, né, cara? Porto Rico é uma seleção que não vai não vai gerar nenhuma dificuldade para a seleção dos Estados Unidos, e a Eslovênia sem o Luka Doncic não é tão melhor assim do que a seleção porto-riquenha. A verdade é essa. Então, assim, obviamente que foram 2 ótimas atuações. Essa atuação contra a Eslovênia foi fantástica, só que temos que levar em consideração o adversário. Hoje, né, a seleção dos Estados Unidos vai ter um confronto duro, né? Vai enfrentar a Espanha, que é uma das favoritas para levar a Copa do Mundo. Então, hoje teremos um teste bom para a seleção dos Estados Unidos. Teremos um teste bom. Então, foi uma ótima performance. Eu gostei de basicamente tudo que eu vi da seleção dos Estados Unidos, mas temos que esperar um duelo mais equilibrado, né? Um duelo mais equilibrado. Mas é isso, meus amigos. Mais uma vitória da seleção dos Estados Unidos, mais um amistoso onde a seleção americana passou o carro. E eu quero saber de você o seguinte, o que você achou do jogo, né? Quais que foram suas impressões? Você assistiu o jogo? Teve a oportunidade de ver? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, mande pros seus amigos. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.